Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Sururu Talks. Meu nome é Chico Rosário e vou falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive recentemente, nessa primeira semana de agosto de 2022, um evento de startup em Santa Catarina, Startup Summit. E aí deixou uma pergunta que eu vou trabalhar ela, que é a pergunta seguinte, né? O evento é um evento de startup, com muitas ideias. A pergunta é: como obter lucro com as minhas ideias? Por exemplo? Como eu posso obter lucro a partir de uma coisa que eu observo, eu imagino, coloco no mercado? Pois é. Florianópolis é um ecossistema no Brasil, comparado aos nacionais, aos brasileiros, um dos ecossistemas mais avançados, mais maduros, eu diria, né? Nós temos ainda São Paulo, Pernambuco, talvez como outros exemplos de ecossistemas, de estados possuidores e ecossistemas maduros. Não maduros, mas mais avançados frente à realidade brasileira. Por que não maduro e mais avançado? Porque se eu disser que é maduro, eu estou deixando de fora aí o Vale do Silício, para dizer o mínimo, né? E todo o sistema de inovação israelense, ou mesmo chinês. Fora as articulações de produção de inovação na Europa. Então, não vamos dizer que no Brasil a gente tem ecossistema maduro. Temos ecossistemas avançados e mais evoluídos que demais. Alguns ecossistemas mais evoluídos que os demais. Bom, isso posto, eu vou retomar essa questão no final, quando eu tratar um pouquinho sobre o que é que se faz para resolver, né? Isso posto, voltamos à pergunta: como obter o lucro com suas ideias? Esse é o ponto. E aí eu vou colocar dois conceitos importantes. Ativos complementares. Fundamentais para alavancar o segundo conceito, a questão de crescimento da empresa. A empresa pode crescer de várias formas. Eu vou começar pela ideia de crescimento. A empresa pode crescer pela base de clientes, aumento de faturamento, atuação em mercados internacionais. Eu posso usar algumas métricas, aumento dos lucros das métricas, para indicar o crescimento. Mas a ideia de crescimento da firma, ele é baseado na construção de recursos e inovações. Esses recursos podem ser próprios ou recursos aí ativos, né? Eu estou colocando recursos não só capital, né? Só a questão financeira, mas pessoas, gente, tecnologia, e aí tem equipamentos ou tecnologia de desenvolvimento próprio. Capacidades, que é a habilidade que a empresa tem de otimizar o uso dos recursos. Depois eu posso fazer um vídeo específico, mas a ideia aqui é tratar como obter lucro com suas ideias e articulando aí ativos complementares de crescimento. Eu falei que esse crescimento da firma vem de várias métricas e que ele vem dessa combinação de recursos, né? E capacidades, né? Recursos, capacidade para otimizar esses recursos. Com isso eu tenho tração, aumento de base de clientes, aumento de lucros, entre outros. Pois bem, e ativos complementares? Que vem ser isso? Esse é fundamental. Veja bem, toda empresa ela tem a sua capacidade de produção, tem seu core, né? Seu negócio central ali. Mas para ela se conectar com o mercado, para que ela entrar no mercado, ela precisa de algumas mediações. Não é fácil. Quem é de startup sabe o que eu estou falando. Você tem um produto mais inovador, mais disruptivo, seja, você
simplesmente pegar esse produto ou serviço, jogar no mercado e todo mundo vai em cima. Não é imediato esse resultado. Por isso que eu falo que, para entrar no mercado, de mediações. Essas mediações, pelo resultado não ser imediato, é que eu estou chamando aí de ativos complementares. Não são ativos físicos e tecnológicos relacionados ao modelo de negócio. São ativos que podem ser construídos pela própria empresa ou ser adquiridos no mercado ou ser elaborados e entrados por meio de parcerias, joint ventures, para que a empresa pequena tenha condições de utilizar outros ativos já pertencentes a terceiro como ativo complementar. Enfim, o ativo complementar são as mediações e são formas de você integrar o seu produto, a sua ideia ao mercado. Veja, eu já estou falando de integrar a ideia ao mercado, né? Vou dar um exemplo aqui. Você cria um aplicativo que vai solucionar o problema da apneia do sono. Sei lá, não sei como, não me pergunta, eu estou imaginando, viajando aqui na maionese. Mas você, para fazer qualquer aplicativo, você precisa colocar numa plataforma, seja Android, seja iOS, seja lá outra qualquer. Eu preciso de uma plataforma para que esse meu aplicativo fique lá disponível. Essa plataforma é um ativo complementar. Certo? Essa plataforma, porque o seu aplicativo não vai direto para a mão dos usuários. Você não tem condições de fazer isso, é muito caro. Ou até você tem, desenvolvendo uma própria plataforma. Mas, enfim, a plataforma, desenvolvida por você ou por terceiros, para que você entregue o seu aplicativo aos seus consumidores, ao seu usuário que você definiu, as suas personas, seus públicos-alvo, ele só vai acontecer isso se você tiver uma plataforma mediando, fazendo essa mediação. Isso serve para tudo. Algumas startups que eu vi, ideias surgindo, por exemplo, na área de construção civil, com soluções realmente inovadoras, e aí eu faço um parêntese, inovadoras dentro das condições nacionais, soluções sustentáveis, soluções inclusivas, de baixo uso de energia, de baixo custo na construção civil, e duas soluções dessa natureza. Contudo, qual a grande dificuldade? Uma estava na ideia, já tinha um MVP ali, mas, na verdade, mais um protótipo que o MVP. Estava sendo elaborado, o MVP estava mais na fase de protótipo mais de alta definição, mas ainda um protótipo, assim, só para você ver e ter ideia. E o outro já era um produto no mercado, estava tentando deslanchar o crescimento. Mas nos dois casos, se faz necessário ativos complementares. É preciso ter construtoras, é preciso ter uma engenharia que faça a adaptação daqueles produtos para o mercado em larga escala. Adaptação em larga escala. Um produto que tinha condições já de escalar rapidamente tinha dificuldades em encontrar quem fizesse essa atração, como fazer essa atração. E o produto de ideia estava com dificuldades de elaborar um MVP de verdade que pudesse funcionar. Então, veja, tudo não depende diretamente dos empreendedores. Tem suas ideias de forma coroada de louro, né? As ideias fantásticas dentro das condições necessárias para que se tenha um bom negócio. Contudo, não são suficientes. É preciso que haja ativos complementares. E esses ativos complementares, eles precisam ser construídos
E aí, para a construção desses ativos, às vezes precisa de algumas capacidades que as startups não têm. Startup, às vezes não tem capacidade de negociação, às vezes não tem capacidade financeira mesmo, até para viajar, o empresário, para oferecer para terceiros. Capacidade legal de fazer contrato de transferência de tecnologia. Esse é uma estratégia fundamental para a startup entender como se faz a transferência da sua tecnologia. Não adianta ser dono sozinho. Você não consegue crescer. Você precisa encontrar quem detém os ativos complementares que vão permitir o tracionamento do negócio. Eu acho que essa ideia de ativos complementares já ficou claro. Pois bem, esses ativos complementares eles são fundamentais para a atração dos negócios. Né? Eu já tinha falado isso. Então, falei da plataforma. Existem, por exemplo, algumas tecnologias que eu preciso entender como é que funciona para poder fazer um ativo complementar relevante. Uma coisa bem simples, né? Uma tecnologia capacitadora, aquela tecnologia que lhe dá a condição de você seguir adiante. E é o blockchain. O blockchain é uma tecnologia capacitadora. E ela permite um tipo novo de organização e, de repente, resolva o problema desses contratos de transferência de tecnologia, que são as organizações autônomas descentralizadas. Essas organizações, elas conseguem, como é feito por blockchain, contratos digitais, grosso modo, elas permitem que a transferência de tecnologia seja de fato, e aí independente da interveniência de terceiros, entre o detentor da tecnologia e o detentor dos ativos complementares, fazendo uma joint venture, fazendo algum acordo. Isso é uma capacidade que muitas startups não têm, por exemplo. Então, quero dizer que os ativos complementares são fundamentais para o crescimento. Esses ativos complementares ou recursos complementares, eles precisam estar também dentro de um contexto de capacidade. Você tem que ter capacidade de gerenciar esses recursos. Gerenciar significa saber explorar, saber construir, saber onde tem, né? Identificar onde estão esses ativos para poder desenhar a estratégia de tração. Né? E isso, veja, a quantidade de coisas que se faz necessário e às vezes fazem necessárias e às vezes o empreendedor sozinho, talvez com outro sócio, não consegue dar conta. Aí entra um outro ponto, foi aquele que eu comecei, né, falando sobre que os ecossistemas nacionais eles estão evoluindo, existem mais evoluídos que outros, mas eu não posso dizer que são maduros. E aí é onde entra a política pública, diferencial nosso para os de fora, e melhor, o diferencial dos mais evoluídos para os menos. Primeira coisa, pode ver na essência de todo ecossistema mais desenvolvido. Existe uma política pública local ou federal, eles souberam aproveitar a política federal, quando tinha, de fomento à inovação e à produção. O de Florianópolis, a Prefeitura de Florianópolis tem política local de desenvolvimento tecnológico local. O Estado de Florianópolis, na figura do Centro de Inovação, tem política. Estado de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, tem política de desenvolvimento tecnológico em todo o estado. São Paulo tem a FAPESP, que é pública. É uma FAP gerando editais e financiando startups e a pesquisa em novas tecnologias. Porto Digital, desde a sua fundação, sua concepção na década de 90, começo da década de 90, seu início entre 95 e 97, até hoje, soube aproveitar como ninguém as oportunidades, políticas públicas oferecidas tanto pelo governo do estado de Pernambuco,
como pelo governo federal, quando a gente tinha isso. Eu quero falar que mesmo na gênese dos ecossistemas mais desenvolvidos do Brasil, onde a gente encontra as startups e as empresas que já escalaram, já estão com negócio, já estão com produtos, serviços no mercado, já são unicórnios, elas iniciaram em ambientes fomentados por política pública. Então, os ativos complementares para o crescimento requerem capacidades e recursos que nem sempre a startup sozinha possui. E aí, sem política pública, a startup não vai conseguir construir o ativo complementar, não vai construir a parceria necessária para que ela coloque seu produto ou serviço no mercado por meio das mediações necessárias que falei no começo. Então esse recado, essa primeira reflexão fica aí. Eu vou colocar outras ao longo das outras semanas, mas essa é a primeira, assim, para mostrar que, olha, a gente viaja para esses lugares, mas a gente às vezes acha que tudo é bootstrap. Bootstrap. Etimologia do inglês, boot, bota, sapato. Strap, uma tira que está lá atrás no calcanhar para que se puxe o sapato, ele encaixe no pé. Ele não se calça sozinho. E a ideia é que traduziram o significado do bootstrap no Brasil é que como se a coisa fosse sozinha, a empresa fosse sozinha. Não, eu nunca precisei de financiamento de ninguém. Eu sou bootstrap. Eu ouvi muito isso. Não, amigo, você não é bootstrap. Você, quando era startup, a não ser que você tenha uma herança, um recurso grande, recebeu dinheiro, aí sim, né? Não precisou de investimento, não precisou uma aceleradora pública, ou que tenha algum incentivo público, algum subsídio para existir, e que fizesse a ponte entre sua ideia e o capital para que você crescesse, para que você construísse os ativos complementares. Então, ativos complementares, falei, plataformas, tecnologias, contratos, necessitam de capacidades, às vezes, que estão fora da startup e que normalmente estão no ambiente, mas esse ambiente será mais maduro quanto melhor as políticas públicas forem trabalhadas para que esses ecossistemas amadureçam. Esse é o recado, para a gente ficar refletindo também. Não tenho o dom da verdade, não sou coach, não tenho resposta para tudo, né? Mas a gente tem a capacidade de refletir, cada um de nós aqui, e aí eu estou colocando para vocês essa lição. E eu aprendi. Não existe ecossistema de inovação bootstrap. Não existe startup bootstrap. Existe startup que consegue entrar em ecossistemas mais maduros por meio dos contatos, por meio das condições, muitas vezes fomentadas por políticas públicas, ou no Brasil, eu diria quase 100%, seja por uma isenção de IPTU, seja por um subsídio, seja por um edital, seja seu próprio poder público, via universidades, ICTs, criando incubadoras, etc. Enfim, várias políticas. Aí sim, essas startups, esses ambientes, esses ecossistemas começam a evoluir, como é o caso dos 3 ecossistemas mais evoluídos aqui, que eu falei, né? Pode existir Santa Rita e Sapucaí, tem um de Campinas, enfim, tem alguns outros também tão desenvolvidos quanto, mas às vezes menos falados, né? menos estudados. Mas é isso. Espero que tenham gostado e que esse papo sirva de reflexão. Valeu, tchau, tchau. Se gostou, deixa um joinha, comente, e aí a gente vai debatendo um debate sadio, com bastante clareza de onde a gente está andando aqui nesse país. É isso aí. Valeu, até a próxima.